Bom, nós vamos falar de um assunto importante, além de todos os assuntos importantes que nós falamos no programa de hoje, que é a campanha Proteja Brasil, né? Essa campanha envolve aí uma rede de protetores, na verdade, né? Passando pelo Conselho Tutelar, passando pelo CREAS e diversos outros instrumentos que tem o município integrados, principalmente nesse período do carnaval. E o tema é Pule, Brinque e Cuide. Então, assim, eu vou pedir para que a Camila Machado, que é conselheira do Conselho Tutelar, possa nos trazer mais detalhes sobre esta campanha que já é desenvolvida em outros períodos, Camila. Mas, ao se aproximar o carnaval, esse cuidado ele é mais especial do que em outras datas? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos colegas aqui. E dizer que não, essa é uma preocupação constante de toda a rede de proteção de criança e adolescente que trabalham de maneira muito organizada no nosso município. Colocar que é uma campanha que está sendo puxada pela própria Secretaria de Assistência Social e esses demais equipamentos que compõem essa secretaria, né? Nós estamos nesse ano com essa campanha que acontece, na verdade, todos os anos. Nós tivemos aí esse período de pandemia, então houve uma atuação, mas não tão presente como está acontecendo agora com essa retomada. Esse ano nós temos aí não só a questão da violência sexual, né? Nós estamos trabalhando em relação ao trabalho infantil, né? Esse enfrentamento ao trabalho infantil, a violência sexual, a questão da vacinação de criança e adolescente, porque existe um número muito grande aí, expressivo de crianças e adolescentes que não são vacinadas, que de alguma forma os seus responsáveis não levam até as unidades básicas, enfim. E também a questão da venda do uso de álcool para esse público. Então, acredito que você já tenha em algum momento até noticiado aqui em muitos espaços com crianças e adolescentes, muitas chácaras, muitos bares e restaurantes, enfim. Então, não se tem esse cuidado e essa preocupação com esse público. Vendem de modo, assim, inapropriado e ilegal, na verdade. Então, acredito que o CREAS vai colocar um pouquinho melhor sobre isso, porque eles estão à frente nesse sentido de fazer a campanha nesses espaços, mas a campanha desse ano, ela vem com todas essas temáticas que, na verdade, já são temáticas que são trabalhadas todos os dias por esses equipamentos que fazem proteção de criança e adolescente no município. Você falou nessa questão aí da criança e o álcool, e há poucos dias atrás eu conversava com uma pessoa e ela disse que estava em um determinado local, era um bar, e ela ficou incomodada com os pais de uma criança que estava lá todo o tempo com a criança, eles bebendo, todo mundo num verdadeiro furdunço, e uma criança, talvez fossem filho deles, ali presente. Aí ele até fez essa pergunta para mim: Paulinho, pode? Então, assim, eu não vou responder, vou deixar que vocês que representam aqui o CREAS estão falando justamente de uma campanha que a intenção, acredito eu, que seja proteger justamente esses menores, né? Às vezes, mesmo estando lá dos pais, mas estão desamparados, porque numa situação dessa, parece-me que é como se aquela criança que está ali naquele momento estivesse desamparada. Ninguém estivesse vendo com os olhos desse vizinho que viu e acabou falando para mim depois. Vocês recebem muito esse tipo de informação, esse tipo de denúncia? Augusto César, que é psicólogo aqui do CREAS de Iguatu. Vocês têm esse tipo de situação, Augusto? Bom, boa tarde a todos. O CREAS, ele não é um equipamento exatamente que a gente recebe denúncias. A gente até recebe, a gente tenta entrar em contato com os órgãos competentes, até com o Conselho Tutelar, inclusive, para a gente ter esse diálogo. Era isso que eu ia perguntar. Então, o órgão correto seria o Conselho Tutelar fazer esse tipo de reclamação, de denúncia? Também, né? Eu acho que a Camila pode falar um pouco mais sobre essa questão do Conselho. Mas, assim, é importante saber que a criança, ela tem que estar protegida em todos os ambientes. Então, certos ambientes, eles não são favoráveis para a criança estar ali, e principalmente quando
os pais estão sob efeito de alguma substância e eles não estão nas melhores capacidades mentais deles para cuidar da criança. Então o ideal é que, se for ninguém é proibido de se divertir, né? Então, se for sair, se for beber, é interessante deixar a criança com alguém responsável, né? Um familiar, alguém próximo, para poder cuidar dessa criança, para ela, duas coisas: ela não tá num ambiente que é impróprio para a idade dela, e também para ela estar desacompanhada, porque os pais não estão totalmente lúcidos, né? Por causa do álcool, etc. Com certeza. Camila, só para pegar esse gancho, vocês recebem esse tipo de reclamação, de denúncia nesse tipo de situação? Já chegaram a ter? Paulinho, em bares e restaurantes, assim, que eu me recorde, não. Nós recebemos muito no contexto de casa mesmo. Os pais com as crianças em casa fazendo esse uso aí abusivo de álcool, enfim, de outras coisas também. E aí, a orientação é essa que nós sempre fazemos, né? A gente não tem como cessear as pessoas de não se divertirem, elas têm as suas liberdades, mas que de fato tem esses cuidados de retirar a criança daquele espaço, de colocar no contexto de um outro familiar, de uma pessoa próxima, enfim. E nesses casos, a orientação é que chame a polícia, acione a polícia mesmo, para que possa ter uma intervenção nesse sentido, né? Não é uma situação do Conselho Tutelar ir até a residência para intervir nesses casos. Que é uma coisa meio delicada, né? Imagina, como você disse, no seu familiar, você chamar a polícia para dizer: olha, tá ali, aquele casal tá ali com filhos, estão bebendo. Eu fico imaginando como é que a polícia vai chegar e dizer tire seu filho daí. O que é que os pais vão dizer? Não, mas são meus filhos, eu não vou tirar daqui. Eu imagino que seja algo mais ou menos assim. Mas esse alerta é interessante, porque a Camila falou no contexto familiar, dentro de casa. Mas num restaurante, num bar, acredito que a situação seria outra, né? Ou essa intervenção policial também seria feita nesses locais. Também, Paulinho. E assim, as pessoas tendo ciência de um fato desse, comunicando ao Conselho Tutelar, a gente pode fazer intervenções posteriores, né? E aí, se é uma prática que acontece, com certeza isso é uma rotina, ela deve se repetir sempre. Então, tentar pegar o máximo de informações que puder para que a gente possa, posteriormente, estar fazendo as nossas intervenções. Mas, de fato, quando há esse uso extrapolado ali do álcool, não se tem mais esse cuidado com a criança, ela fica ali descuidada, desprotegida. Então é uma situação que cabe acionar a polícia, inclusive, se for o caso, se não identificar nenhuma pessoa próxima que possa ficar, acontece esse acolhimento, né? Até que se busque aí um responsável para ficar